Shalom pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão, a mais uma aula. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, ligado ao judaísmo e à questão terapêutica novamente, né? E antes de iniciarmos o assunto, como de costume, vamos esperar o pessoal entrar na live, ter já um público, né, para começar o assunto, senão todo mundo vai acabar pegando pela metade e aí fica ruim, né, de explicar tudo de novo. Enquanto isso, eu vou dando um shalom, né, um bom dia, uma boa tarde para quem está entrando e respondendo algumas perguntas, certo? Vamos ver. Hoje, inclusive, é domingo, né? Talvez demore um pouquinho mais para entrar um pessoal aí, porque domingo todo mundo está um pouco distraído com outras coisas. Shalom, Dárcio. Seja bem-vindo. Boa tarde. Maravilha. Shalom, Vinícius. Seja bem-vindo, Vinícius. Esperar o pessoal entrar. Cristiano, seja bem-vindo. Shalom. Vão chegando, vão dando like. Quanto mais like dá, mais pessoas entram, mais rápido começa o assunto da live. Shalom, Antônio, seja bem-vindo, Antônio. Tami, seja bem-vinda. Boa tarde. Berbel, seja bem-vinda. Hashem. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dando uma breve introdução sobre o assunto que a gente vai falar então hoje, tá bom? O principal propósito, né, dessa live é o propósito terapêutico, não é o ensinar questões de Kabbalah e tudo mais, né? Até porque para ensinar isso tem que ter outro nível, né? O foco aqui vai ser terapia, né, aliado ao conhecimento judaico, né? Alguns dos conhecimentos que eu utilizo, né, nas terapias e também para passar nas lives são conhecimentos de livros como esse aqui, ó, Anatomia da Alma, né? Esse livro aqui é maravilhoso, do Chaim Kramer. Ele tira ensinamentos do Rebbe Nachman de Breslev, né? Foi um grande tzadikim, um grande tzadik, né, do povo de Israel. E nesse livro aqui, Anatomia da Alma, ele fala muito como a alma ela é percebida pelo judaísmo, né? Mais dentro da visão do Nachman de Breslev. E inclusive esse livro, para quem não sabe, né, eu tenho na vitrine aqui do TikTok Shop, eu tenho esse livro aqui para vender, tá bom? E esse livro aqui ele é maravilhoso, tá? Ele vai falar de cada órgão, de cada parte do corpo, né? Além de uma perspectiva física, trazendo uma perspectiva espiritual, de acordo com a visão judaica de cada parte do corpo. E também, de certa forma, como você tratar cada parte do corpo, né? A visão que eu tenho, né, é que toda doença ela está ligada a um pensamento ou a uma emoção. Nenhuma doença ela começa assim apenas por fatores físicos, né? Toda enfermidade, na minha visão, né, e na visão das pessoas que eu acompanho, que eu estudo, né, é que toda doença ela tem uma fonte emocional, uma fonte psicológica, e que se você não tratar essa fonte, ou vai surgir outra doença parecida, ou aquela doença que você acabou de tratar, futuramente ela vai surgir novamente, né? Isso muita gente conhece, né, como psicossomática, doenças psicossomáticas, né? Tem muita gente que fala, essa doença aqui é psicossomática e tudo mais. Na minha visão, todas as doenças, elas são, né, um acúmulo de pensamentos, emoções não resolvidas, né, basicamente. E o trabalho que eu procuro fazer é pegar o paciente e achar a raiz da doença dele,
Não precisa ser necessariamente física, mas pode ser também, né, problemas emocionais ali que estão acontecendo, que estão travando a vida social, a vida conjugal, até a vida financeira do indivíduo. A gente procura tratar tudo isso, né? Enfim, quem tiver interesse, esse livro aqui então ele está na vitrine do TikTok. Quem quiser adquirir, está ali por um preço muito acessível. Shalom Jefferson, Antônia, Lourenço, Shalom Val, seja bem-vinda. Esperando a pessoa entrar. Quem é do grupo puder compartilhar no grupo de estudo essa live, eu agradeço, tá? Renê, seja bem-vindo. Shalom. Baruch Hashem. E qual é a visão do judaísmo também, né, a respeito da questão da psicologia, das emoções? Dentro do judaísmo se analisa, né, no aspecto mais místico, aquilo que nós chamamos de esferas ou sefirot, que são atributos que tem na alma de cada ser humano, né? A gente acredita que o desequilíbrio desses atributos ele faz com que as doenças elas venham surgir. Tem até um livro muito bom que é inclusive do Mekubal, acho que eu já citei o nome desse livro, infelizmente eu não tenho na minha vitrine, até esse livro é bem difícil de achar para vender, que o nome desse livro é Cuidado, sua alma está em perigo. Esse livro ele traz muito bem esse conceito de que o desequilíbrio entre as forças da alma, que esse é o título da live, né, equilibrando as forças, que o desequilíbrio ele traz problemas em todos os níveis na vida de um indivíduo, né? Até mesmo problemas que a gente acredita que são problemas exteriores, né? Por exemplo, tu bateu o carro, tu tropeçar e cair. A gente acredita que é algo externo, mas não. Os sábios eles sempre vão falar que tudo tem um motivo interno, até coisas que parecem externas, que acontecem com você ou que chamam a tua atenção na rua, aquilo tem um motivo interno. Por que aquilo te chamou a atenção? Né? Por que por exemplo, tu passa sempre no mesmo lugar todo dia e tu nunca viu uma árvore específica, e daí naquele dia em si tu vê aquela árvore, tu vê aquele, não sei, um coqueiro, né, uma pitangueira, porque naquele dia tu viu e aquilo te impressionou, aquilo te chamou tanta atenção. Então os sábios vão falar que tudo tem um porquê, não é por acaso que alguma coisa te chama atenção ou que algo acontece, né? Outra coisa que parece que é exterior é, tu tá lá tranquilo na tua casa, aí entra um passarinho dentro da tua casa, é uma coisa que não é comum, né? Entra um passarinho, vem uma pomba, vem, não sei, um enxame de vespa dentro da tua casa, Haz Shalom, tudo tem um significado, tudo tem um porquê interno, né? Então, aprender a ler essa linguagem que é externa, mas na verdade é interna, é muito importante para a gente conseguir equilibrar as forças da nossa vida, certo? Então, esperar mais um pouquinho, talvez. Já vou começar a iniciar o assunto. Então, cada pessoa, pessoal, experimenta milhões de pensamentos ao longo do dia, e muitos dos quais se repetem, enquanto outros podem levá-lo ao abismo, né? A gente tem muitos pensamentos durante o dia. A gente tem pensamentos bons, pensamentos ruins e pensamentos medianos. E tem aqueles pensamentos que eles são ruins e eles ficam, né, manietando a tua cabeça ali o tempo todo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como você faz para tratar e onde é que está a raiz desse problema exatamente, né? Então, os pensamentos que somam bilhões, né, diariamente, podem ser classificados em 7 tipos, de acordo com as 7 emanações sefirot, né, divinas da árvore da vida. Para quem não sabe, a gente tem um costume muito forte, né, quando a gente vai fazer essa análise terapêutica junto com o judaísmo, de a gente pegar o que a gente chama de árvore da vida. É um diagrama que os sábios montaram, né, para exemplificar a alma do ser humano, né, que é composta de atributos, esses atributos que eles vêm diretamente de quem o criou, né, que é Hashem, que é Deus, certo? Então, a gente usa muito esse diagrama aqui, ó, tem 10 atributos,
E então esses atributos, quando eles estão em desequilíbrio, eles acabam, né, no caso a vida da pessoa acaba dando problema. E em cada atributo tem um tipo de pensamento específico, né? A gente vai ter, por exemplo, o atributo que a gente chama de Hesed. Hesed seria a bondade, né? Então, quais são os pensamentos que tem dentro dessa esfera? Pensamentos de você ajudar o próximo, de você estender a mão, de você doar teu tempo para alguém, você doar o teu financeiro para alguém, né? Então tem pensamento desse tipo. E depois mais para frente vai falar sobre os pensamentos defeituosos que podem surgir nessa esfera. Aí também tem os pensamentos que eles vêm diretamente da esfera de Gevurah, que seria o juízo, né? Que seria também poder traduzir como poder. E esses pensamentos são pensamentos de empreendedorismo, de ir para frente, ir lá e conquistar, fazer o teu, ter disciplina, agir como um guerreiro, como uma guerreira, né? Só que daqui também pode surgir problemas, muito grandes, inclusive. A gente tem também a esfera de Tiferet, que seria beleza ou harmonia, né? Que ela, na verdade, ela é um conjunto, ela tem um pouco de cada esfera. Aí tem Netzach, que é vitória ou persistência, né? Onde vem pensamentos de a gente continuar indo para frente, a gente não desistir apesar dos problemas que surgem na vida, você continuar, você relevar, você ser resiliente, o potencial de resiliência que está em Netzach. Só que às vezes a resiliência, né? Tem um tipo de resiliência que ela não é positiva, que ela é negativa. Por exemplo, a pessoa ser resiliente em cometer o mesmo erro, né? Enfim, ele fala mais sobre isso depois. Também a gente tem a esfera de Hod, que seria esplendor ou humildade. Aqui vai ter pensamentos, né, de você se deixar ser subjugado, você deixar o outro ter a palavra, mas o que tu, né, por um lado isso é muito bom para a questão interpessoal, para se relacionar com as outras pessoas, porque ninguém gosta de conversar com outra pessoa e ficar no monólogo. Isso é ruim, né? Ninguém gosta. Todo mundo, quando vai conversar, quer conversar. É uma troca de ideias, né? E tem a esfera de Yesod. Yesod é fundamento, e essa esfera é uma esfera onde a gente diz que tem uma energia muito íntima, muito ligado ao sexual e ao financeiro da pessoa. E tem algumas coisas que muita gente pratica hoje em dia, né, acaba fazendo, que prejudica diretamente a questão financeira e a questão sexual. A energia, né, ou o atributo sexual, ele está totalmente ligado às finanças, né? Inclusive a gente tem o costume de não falar das nossas finanças abertamente para outras pessoas estranhas, né, que nem muitos fazem na internet hoje em dia. Porque eu tirei tantos milhões neste mês, porque eu vendi não sei quantos mil nesse mês. Isso daí não é bom. Isso daí acaba né, trazendo problemas para a pessoa, ou de cunho financeiro ou de cunho sexual, né? Quanta gente aí talvez já não passou por uma situação de tu tá ganhando um dinheiro bom, tu tá conseguindo crescer nos negócios, aí de repente tu conta para alguém a quantia que tu tá ganhando, de repente parece que as coisas começam a travar e não vai para frente. Tu acha que é por acaso isso? Não, tem um motivo. O motivo é que tu pegou e expôs uma coisa íntima né, para todo mundo. Então, em uma certa medida, assim como é errado você falar da tua intimidade sexual que tu tem com a tua parceira, né, a parceira com o seu cônjuge, também é errado se falar, né, do quanto que você ganha, do quanto que você está tirando para pessoas estranhas. Isso não se faz, isso é negativo, né? Os mais antigos, eles sabem mais disso, né? Eu já peguei muita gente aí que é mais lá dos anos 60, né, 70, dos anos 50, que falavam muito, não fala das finanças abertamente, não fala dos negócios, né, abertamente, né? O TikTok acabou de me mandar uma notificação aqui como se fosse uma transgressão da plataforma, mas não falei nada demais, né? Só acho que se eu falar um pouco da questão sexual aí, tipo, acho que puxou ali como se eu estivesse falando alguma coisa pervertida, né?
O problema dessa plataforma às vezes é isso, né? É muito robô e pouca gente analisando as coisas, mas enfim. A gente também tem a esfera de Malhut. Malhut é reinado ou manifestação. Malhut, ele é basicamente o resultado das tuas emoções e pensamentos. Basicamente isso. Ele é a ação, ele é o que você vai fazer, como é que você vai agir no teu dia a dia, conforme você pensa. Seria, de forma bem resumida, seria isso, né? Dentro do assunto que a gente está falando. Então, as pessoas devem aspirar a se tornar, né, um pensador ou um especialista com santidade, com um pensamento limpo. No entanto, existem pensamentos que podem derrubar alguém, atraindo o que a gente chama de cascas, que em hebraico a gente chama de klipot, que são forças negativas que se apegam aos pensamentos, né, quando você toma decisões erradas ou alimenta pensamentos errados. Isso vai atraindo outro abismo, vai atraindo outro, né? Então tem aquela frase que diz: um abismo chama o outro. Então é basicamente isso. Quanto mais você alimenta um pensamento negativo, mais pensamento negativo você vai ter. Mais juízo tu vai atrair para a tua vida, né? Então, de certa forma, tem aquela lei, né, que a gente diz que é a lei da atração. O que tu pensa, tu atrai. O que tu sente, tu atrai. A vida ela é muito assim. No fim das contas, se você for analisar pela ótica judaica, né, isso é muito, muito falado, né? Tem um sábio que eu gosto muito, que é o Hafetz Haim. Tem um livro muito bom, né, que o nome é Uma Lição a Cada Dia. Nesse livro ele fala lá, né, agora eu não lembro qual que é a parte específica. Ele diz assim, que você não deve julgar alguém, porque a partir do momento que você julga alguém, você está atraindo juízo para a tua vida, você está também atraindo julgamento para si, né? E no Likutei Moharan, do Nachman de Breslev, também fala isso. Ele diz que se uma pessoa ela julga outra pessoa, os céus vai julgar muito mais ela, né? Agora, se o indivíduo em si se autoanalisa toda hora, faz aquela autoanálise que é saudável para a evolução, então ela não vai ser julgada tanto pelo Shamayim, pelos céus, como se ela não fizesse essa prática, não tivesse essa prática. Então, enfim, qual que é a conclusão disso? A gente não deve ficar julgando o outro, apontando o dedo, a gente deve cuidar da nossa vida. É basicamente isso, né? Então, para solucionar a questão dos pensamentos negativos, é necessário elevar uma forma de pensar até sua raiz, né? Isso se consegue ao observar detalhes dos pensamentos e identificar a sua origem. O que faz você ter pensamentos de inferioridade? O que faz você ter uma preocupação excessiva com finanças? O que faz você ter um medo, não sei, do teu cônjuge te abandonar, né? O que faz você se sentir menos que os outros? O que faz você não conseguir empreender, né? Qual que é o motivo por trás desses pensamentos? Qual que é a raiz disso? Então, quando uma pessoa tem pensamentos negativos, é vital se perguntar: que bem obtive ou posso obter desse assunto? Né? Isso aqui é um assunto até que eu trouxe na última live que eu fiz. A gente trazer essas questões, né? A gente se perguntar: que bem obtive, o que posso obter desse pensamento? Né? O que eu posso obter desse pensamento de inferioridade? O que eu posso obter desse pensamento de frustração, de fracasso financeiro? O que tu vai obter? Vocês conseguem responder, por exemplo, o que vocês podem obter de um pensamento de fracasso, de frustração financeira? Alguém pode me responder aí nos comentários? Eu gosto de interagir com o pessoal aqui, né, para ficar uma coisa mais dinâmica. Eu não gosto de ficar aqui num monólogo, eu gosto de interagir com o pessoal. Shalom, Rosibeire, seja bem-vinda. Sofia, para o Hashem, Vânia, seja bem-vinda. Peço ao pessoal que deem like aí também, para essa live atingir mais pessoas, né? Chegar até mais pessoas. Ok. Ademir, seja bem-vindo. Então, pessoal, o que um pensamento de frustração vai beneficiar? O que ele pode trazer de benefício para vocês? Pode trazer algum benefício, né? Um pensamento de frustração financeira? Me responda aí nos comentários de forma rápida. Eu sei, né, que a resposta é meio óbvia, né? Mas é só para ter interação aqui com vocês, para vocês também, né, não ficarem acuados aí e de não querer perguntar nada, né? Podem perguntar, fiquem à vontade para perguntar, né? Claro, coisas coerentes.
benefício nenhum, respondeu o Aval, né? Só mais frustração e mais frustração. Exatamente. Não vai trazer nada de bom, só coisa ruim. Então, convém ficar pensando ainda, né? Ficar alimentando isso? Não. Tu vai olhar, então, por exemplo, a questão financeira. Poxa, se eu ficar aqui só ficando triste e pensar cada vez mais na minha frustração, eu vou ficar mais frustrado, no fim, vai trazer mais coisas ruins para minha vida. Então, tu vai barrar isso aí na hora. Tu vai, não, ok, tá ruim, ok, tá ruim sim, mas eu ficar me lamentando não vai ajudar em nada. Eu tenho que correr de atrás, eu tenho que meter a mão na massa, eu tenho que usar minha criatividade, que a Hashem me deu, que o Criador me deu, eu tenho que usar esse potencial criativo. Né, que uma coisa que Deus deu para nós, que precisa ser usado com sabedoria e que traz muito resultado, é a criatividade. O grande problema é que as pessoas elas usam criatividade para coisas toscas, coisas tolas, bobas. Né? Tem muita gente aí que tem criatividade para passar para nos outros, para, enfim, e também até criatividade para se sabotar, mas a gente não pode fazer isso, a gente tem que usar a criatividade para algo positivo na nossa vida, né? Outra pergunta: que recurso positivo posso encontrar nesse pensamento? A gente já sabe que nenhum, né? De pensamentos negativos. De que coisas terríveis esse pensamento me salvou? Porque às vezes tem pensamentos que são negativos e eles estão ali na verdade talvez para te ajudar, para te auxiliar, né? Em algum perigo. Vamos dizer, alguém que passou, um dia estava andando de moto no trânsito, daí porque se descuidou, quase foi atropelado, quase um caminhão passou por cima, Haz Shalom. É bom a pessoa, né, ela ainda tem aquele pensamento tipo, poxa, quase morri, né, então eu vou cuidar agora, não vou ser tão descuidado no trânsito para ninguém passar por cima de mim, né. Agora, tem muito pensamento que não é assim, que só está ali, não te livra de nada, mas na verdade só traz mais coisa ruim. Né? Porque desse ponto, tem muita gente que faz essas perguntas, né? Mas por exemplo, né, Mateus, um indivíduo, um sócio me passou a perna. Agora eu não vou ter pensamento negativo, por exemplo, no sentido de desconfiar do meu sócio, do meu atual sócio agora, porque vai que ele me passa a perna também. É um argumento válido, né? Será que ele tem que acreditar no novo sócio dele de forma ingênua? Com certeza não. Então, aquele pensamento negativo que está ali, ele vai auxiliar, ele tem um cuidado extra. O problema é quando vem os excessos, né? Os excessos são os problemas, onde vem os problemas. Então, a buscar a centelha sagrada, em cada pensamento podemos nos concentrar em realizá-lo em santidade, né? Ao buscar a centelha sagrada, ou seja, o porquê, fazer essa análise dessas perguntas que eu falei, né? O que eu obtive, o que eu posso obter desse assunto, que recurso positivo posso encontrar esse pensamento, de que coisas terríveis esse pensamento me livrou. Ao fazer essa análise, tu consegue retirar a centelha sagrada por trás daquele pensamento, ou ver se ele é 100%, né, descartável. Para isso, se recomenda utilizar um caderno, né, que eu já falei, esse caderno, a última aula, que a gente chama de Maré de Rushbenah, né? Ele é um caderno pessoal onde você faz anotações do que tu está pensando naquele dia, como é que foi teu dia, do que tu errou, do que tu acertou, né? Quais são os pensamentos negativos que estão vindo. Aí tu faz uma análise, né? Esse pensamento está vindo, tu bota no caderno, assim, pensamento de frustração financeira. Qual que é o motivo? Está me trazendo benefício? Não, né? Ou talvez até sim, né? Sim, porque eu estou poupando mais, porque esse pensamento está me protegendo de gastar tanto, né? Tem esse ponto também, né? Enfim, fazendo essa análise, tu vai conseguir botar cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu quadrado, ok? Pessoal, peço que deem like aí para vir mais pessoas, tá? Para a live, certo? Agradeço. Obrigado pelos presentes também. Se vocês têm uma pergunta até aqui, vocês querem fazer alguma observação, fiquem à vontade, tá bom? Fiquem à vontade para fazer alguma observação, uma pergunta. Ninguém tem nenhuma pergunta, então eu vou dar continuidade, ok? Então, vamos agora trazer cada esfera, né, dentro da questão da árvore da vida,
da árvore das emanações, da Sefirot, né, dos canais, e que tipo de pensamento pode estar atrelado a cada esfera, e ver qual esfera que você precisa tratar, se é a bondade, se é a disciplina, se é a misericórdia, a tua misericórdia, né, tá desequilibrada, ou tua persistência está errada, ou a forma que você está sendo humilde está te prejudicando, no sentido de você deixar todo mundo te pisotear, né? Enfim, a gente vai ver tudo isso. Então, os pensamentos devem ser orientados para as suas características divinas, né? E não ao contrário. Por exemplo, se surgir pensamentos de amor, né? Daí barra adultério a partir da característica de Hesed, que é bondade, deve-se direcionar inteiramente para o nome de Hesed e utilizar a letra, né, correspondente ali, sendo no caso uma meditação que a gente está falando aqui, né, para conseguir barrar o pensamento negativo. Inclusive, tá, pessoal, eu vou fazer o que agora? Eu vou falar as letras em hebraico de cada nome, de cada esfera ali para vocês meditarem, para combater pensamentos negativos. E essa lista, tá? Eu tenho uma lista, eu criei uma lista com esses nomes. Eu vou disponibilizar para venda, tá? Mas bem baratinho, vou cobrar R$5 ali, tá? Para quem quiser ter toda essa lista. Quem é do grupo de dúvidas, se eu não me engano, eu já compartilhei uma parte dessa lista. Mas mesmo assim, quem quiser ver mais a fundo, quem quiser ter uma coisa mais completa, é só me chamar, tá bom? Pode chamar aqui no TikTok ou no WhatsApp mesmo, tá? Então, vamos lá. Hesed, que é bondade, quando ela está desequilibrada, se vem pensamentos de quê? Alguém sabe aí? Alguém quer chutar? Quando você está com um problema de bondade, um desequilíbrio sendo muito bondoso, né? Ou sendo pouco bondoso e bondosa, qual que é o tipo de pensamento que vem? Vocês podem resumir em uma palavra, né? Por exemplo, não sei, inferioridade, tal. O que vocês acreditam? Tá muito ligado a transgressões, tá? Já vou dar um chute aí, vamos ver se vocês conseguem acertar. Pode interagir aí, pessoal, não tenho medo, tá bom? Interajam aí que eu não vou ser estúpido com ninguém. Deixa eu ver, Shalom Heitor. Vamos ver. Culpa. Culpa na verdade ela vem em outra esfera, mas foi bom estar interagindo. Shalom, Heitor. Os pensamentos que vêm, tá? Então nessa esfera, ok? São pensamentos de roubo e adultério, ok? Quando a pessoa está com um desequilíbrio em Hesed, no sentido assim do quê? Vamos entrar num ponto aqui bem interessante. Se a pessoa está com problema, uma escassez em Hesed, por exemplo, em bondade, ela vai começar a querer fazer o quê? Roubar o que é dos outros. Né? Se ela está com problema em Hesed, ela vai querer roubar o que é dos outros. Adultério também é considerado um roubo. Em uma certa medida, também é considerado um roubo. Né? E aqui a gente pode ter tanto uma questão de a pessoa querer adulterar por... né, não querer ser boa com o cônjuge, Haz Shalom, ou porque ela está com um excesso de querer se doar, né, que se doar só para o cônjuge não é o suficiente mais, né? Então, vem esses pensamentos. Agora, roubo é mais realmente de uma questão de escassez, tá? Então, tem pessoas que tem problemas com isso. Tá no casamento saudável, né, com o cônjuge lá, o cônjuge é maravilha, assim, trata bem, te respeita, não é alguém que tu, né, que poderia olhar assim, uma pessoa ruim, não, uma pessoa boa, mas daí, por exemplo, fica vindo pensamentos de adultério, pensamentos de roubo, vamos focar na questão do adultério, pensamento de adultério, e a pessoa não consegue tratar aquilo, fica vindo toda hora, vontade de ver coisa que não pode na internet, vontade, né, de sair na rua e fazer o que não pode. O que está acontecendo? Onde é que está esse problema? Né? Esse problema está na esfera de Hesed, de bondade, tá bom? Então precisa se fazer o quê? O que você pode fazer para melhorar isso? Você pode meditar no nome Yud Kei Vav Kei, né? Que é um nome que está, digamos assim, atrelado ou
equiparado ali com essa emanação. Não que é o nome dessa emanação, mas é um dos nomes que você pode, um dos nomes divinos que você pode meditar para tirar esse pensamento negativo, para você limpar esse pensamento negativo. E tem práticas que você pode fazer também, né, como o Dat Tzedakah. O Nachman de Breslev, ele fala que para questões de tentação como essa que eu estou falando, é bom você dar Tzedakah. Até a questão de roubo, tá? A questão de roubo também, a pessoa quer pegar o que é do outro. Em vez de fazer isso, pega e doa do seu para outra pessoa. Tu vai bater de frente contra aquela tentação negativa. Tá bom? Pessoal, vou pedir de novo, deem like aqui na live, tá, pessoal? Vamos chegar aí, vamos bater aí 20, 30 mil likes, tá? Para a plataforma mandar essa live para mais pessoas. Tem pouca gente assistindo aqui, pessoal. Vamos dar like aí para aumentar o nível de telespectadores, ok? Já agradeço. Então, agora Gevurah, que seria a disciplina. Que tipo de pensamento vem quando alguém tem um desequilíbrio na disciplina, no sentido de ser demais, né? Ser muito assim, tipo, não, porque tem que fazer certo, porque eu tenho minha agenda, tenho que cumprir a agenda, porque Hazes Shalom, né? Deus me livre, eu não cumpri isso aqui, porque se não cumprir, né, eu vou ficar mal, não sei o quê. Não, ou se a pessoa está com uma escassez, sendo que poder, Gevurah é poder e é coragem, ousadia. O que ela vai ter de pensamento? Você sabe? Ela vai ter pensamentos de medo. Ela vai ficar com medo. Se ela tiver com pouca Gevurah, ela vai começar a se apegar, né, a pensamentos negativos, forças espirituais negativas nessa esfera de medo, bloqueando cada vez mais a luz que chega até ali. Ou se for em excesso de ansiedade, a pessoa ela tem assim, ela quer controlar tudo, aí ela começa a ficar ansiosa, eufórica, porque ela não consegue controlar tudo, né? No caso de excessos, sempre doe, né? Isso é muito bom, assim, é algo que funciona em muitos casos. Em caso de excesso, tá muita disciplina, significa que você está focando demais no assunto, doa energia para outras áreas da vida, não foca só naquela questão da tua organização, vai focar em outra coisa, né? E na questão de falta, procure, né? Bata de frente, vai lá, faz uma meditação, de novo, né? O nome Yud-Kei, Vav-Kei também vai ajudar a pessoa a consertar esses pensamentos negativos, certo? E também fazer essa análise que eu falei antes, você anotar, por que eu estou ansioso, né? Tá faltando comida, tá faltando onde eu dormir, tá faltando... Não, né? Porque eu estou com medo, eu não tenho capacidade, não tenho potencial, né? Por que isso está acontecendo? Faz a análise no caderno, tu vai conseguir achar a fonte, a raiz do problema. Tiferet é muito conhecido como misericórdia, conhecido como a sefirá do equilíbrio, né? E quando se tem um desequilíbrio aqui, ou uma falta ou um excesso, se pode ter duas coisas também em específico. E é importante falar, pessoal, que tudo isso que eu estou falando agora, a gente vai se aprofundar mais depois dentro da visão do Ari Hakadosh e do Nachman de Breslev, tá? A gente vai analisar cada ponto aqui depois mais a fundo. Até por isso eu não vou, digamos assim, ficar muito em cima agora. Eu vou dar uma resumida, tá? Para ser mais rápido, não ficar maçante para vocês. Então, o Tiferet vai ter problemas de depressão e nervosismo, quando a pessoa tem, né, problema nessa esfera. Quando ela é muito misericordiosa, ela pode ter depressão. Quando ela é pouco, né, misericordiosa, ela pode ter nervosismo, tá bom? Netzach, problema de Netzach, que é persistência, que é resiliência, é a pessoa começar a querer controlar os outros ou desprezar a vida, desprezar os outros,
desprezar suas próprias conquistas, se automutilar, ok? Kod, falta de autoestima, baixa autoestima, né? Achar que é um nada. E Yesod, que é a esfera que eu falei, que é a esfera do dinheiro e também da questão da área sexual, né? Então, Yesod, quando tem problema nessa esfera, a pessoa vai querer quebrar, digamos assim, esta área, né? Como é que eu posso falar? É que o problema dessa plataforma é que ela bota muita regrinha, tu fala qualquer palavra que ela já começa a te flopar. Deixa eu ver a palavra aqui para utilizar para não flopar mais o que já flopou. Então, e isso vai vir pensamentos de luxúria, tá? Pensamentos de luxúria, de querer ceder à luxúria. Eu vou botar assim que fica mais, né? Eu quero ser mais fácil, né? Então, a pessoa, né, vamos usar uma linguagem judaica, o homem em si, ele vai querer quebrar o pacto, né? Ficando com qualquer pessoa, deitando com uma aqui, deitando com outra lá, né? Então, ele vai querer fazer isso, Haz e Shalom. Então, quando se tem excesso, né? Quando se tem excesso de pensamentos ou de energia nessa esfera, começa a ter pensamentos desse tipo. E Malhut, né? Malhut vai ter pensamentos de como fazer, má planificação ou planos mal elaborados, né? Como tem muito a ver com a ação, a pessoa ela pode acabar fazendo tudo errado, ela pode, que nem eu falei, ela pode acabar caminhando na rua, de repente cai, tropeça, se esborracha no chão, vai portar alguma coisa na empresa, acaba assim querendo, machucando a mão, né? Isso é basicamente o que vai mostrar com que a pessoa está com problemas em Malhut, de manifestação, de manifestar a energia divina na vida dela, tá? Alguma pergunta pessoal dentro disso? Vocês têm alguma colocação também que gostariam de fazer? Fiquem à vontade, pessoal. Nada? Vocês não têm nada para falar? Nenhuma pergunta? Ok, então vamos continuar. Agora vamos trazer um pouquinho do que o Ari, o Nachman de Breslev traz a respeito de cada problema desse que eu estou conversando aqui com vocês, tá bom? O Ari, ele vai falar que Hesed é fluxo expansivo de amor e generosidade, mas quando esse fluxo não é direcionado para o bem, ele distorce em amor desordenado, que daí leva a problemas como adultério ou desejos ilícitos. Ou uma generosidade corrompida, como roubo, dar de forma não permitida, né? Dar um dinheiro lá que não deveria dar para uma pessoa, né? É o famoso o indivíduo que não consegue dizer não, né? Tá lá todo lascado financeiramente ou na vida e não consegue dizer não para os outros, não consegue falar, se impor e falar não, aqui eu vou só até aqui, eu não tenho energia, eu não tenho poder financeiro para te auxiliar, a pessoa não consegue fazer isso. Porque, claro, vai ter uma ferida emocional também no sentido do quê? Medo de rejeição, porque talvez foi muito rejeitada no ventre da mãe já. Quando a mãe engravidou da criança, ela já teve pensamentos de poxa, o que eu fui fazer da minha vida? Agora tem essa criança, o que eu vou fazer? Eu não queria essa criança agora, né? E por mais que muitas pessoas pensem, nossa, que horrível isso é mais comum do que vocês imaginam, gente. Tem muita mãe aí que vamos ser realistas, muitas pessoas acabam vindo isso, tá lá no início da vida, tá começando a vida, de repente engravida sem querer, sem planejar. Isso causa problemas de frustração, né, crises de identidade, uma série de coisas, muitas vezes. Ainda mais como o mundo está hoje, onde a inteligência emocional ela é extremamente baixa, as pessoas não têm muita inteligência emocional para lidar com esses problemas hoje. Antigamente, né, o indivíduo ou o casal lá, né, engravidava e, né, ia
tocava a vida, tava nem aí, tocava a vida e dava tudo certo. E já hoje não, hoje os problemas, né, são muito maiores nessa área. Vamos ver. Comentário. Essa sou eu, coloco todos à minha frente. Não poupo esforço para ajudar as pessoas. Pois é, isso causa muito problema. Porque daí tu vai lá, ajuda. Aí por mais que você fale que não, né? Por mais que você diga que não, você no fundo da tua alma, tu espera uma retribuição. Aí, né, além de você dar uma energia excessiva que tu não podia dar e se esgotar, tu também vai ter um problema de frustração porque tu não vê aquelas pessoas que tu tanto ajudou te ajudar de volta. Entendeu? Então tu está se prejudicando, e dentro do conceito da Torá, né, do Tanakh, da Torá, tu está quebrando uma mitzvah de não se amar, de não se cuidar. Isso é uma coisa que muita gente transgride, não se cuidar. A gente tem que se cuidar, tem que falar não, tem que dizer, até aqui, filho, até aqui tá, daqui tu não passa, entendeu? Então, se tu vê que isso é muito presente na tua vida, segura, não ajuda tanto, para um pouco, né? Fecha um pouco a mão, não para todo mundo, mas para as pessoas específicas. Você sabia que pela visão judaica, pela sabedoria, né, da Kabbalah, por exemplo, é dito que você não pode ajudar qualquer pessoa. Que dependendo da pessoa que você ajudar, você vai acabar sendo prejudicado. Até se tu tiver com energia sobrando, né, para doar para aquela pessoa, dinheiro sobrando, se você ajudar a pessoa errada, você pode acabar, né, se prejudicando. Então, os sábios eles sempre falam assim: dê de tzedakah, sim, dê de tzedakah, mas dê para quem tem mérito, principalmente. Não vai dar para qualquer pessoa, né? Não vai dar para qualquer pessoa ali que tu, não, em vez de tu pegar aquele dinheiro que está sobrando e tu dá para alguém que tu vê que tem uma vida reta, alguém que tu sabe que faz as coisas certinho, não, tu vai lá dar, tu sempre prefere dar para uma pessoa aleatória que tu nem conhece a vida dela, tu nem sabe de nada. Não é assim, né? Desse jeito não é positivo. Também não estou querendo influenciar a não ajudar os pobres e tudo mais, né? Mas que a maior parte das suas doações sejam para pessoas que você sabe e conhece o caminhar, o jeito de se portar, ok? Uma pergunta: uma pessoa me pediu dinheiro emprestado por mensagem, não respondi a mensagem, estou certo? Você não tem obrigação nenhuma de ajudar, tá? Nenhuma. Claro, o ideal, eu acho que seria talvez você tentar conversar, né? Mas você tentar conversar para quê? Para ver qual que é a índole da pessoa. Às vezes pode ser até uma oportunidade de a gente estar te livrando de um mau decreto, né? Agora não lembro da que eu li, que diz que quando tu tá muito perto de vir um mau decreto na tua vida, a China ele permite que venham pobres, pessoas assim necessitadas pedir dinheiro para te livrar daquele mau decreto, né? Mas também não é sempre, né? Não é sempre isso dessa forma. A China, a maior parte do que ele vai mandar para ti vai ser outras coisas, como você mudar o teu temperamento, né? Você perceber que está sendo muito grosso, muito estúpido, e você melhorar isso. Mas na maior parte das vezes não vai ser dinheiro, né? Vou até contar uma situação. Há um tempo atrás veio um rapaz, ele veio me pedir, né, ajuda, né, nesse quesito financeiro. E aí, o que eu faço, né, quando isso acontece? Eu sempre faço perguntas para ver se a pessoa realmente está sincera naquilo que ela está fazendo, ou ela tá querendo, né, digamos assim, uma má índole só se aproveitar de mim, né? Porque hoje tem muita gente aí na internet que ela olha, o cara ele é religioso, então ele é um bobão, basicamente. Então eu vou pedir dinheiro, aqui vou mentir um monte de coisa que não existe, e aí eu vou tirar o dinheiro dele quando eu quiser, né? Porque isso já aconteceu no sentido assim de vir certas pessoas e me tratarem, não só eu, mas outras pessoas que eu conheço também, de me tratarem como um banco de saque, né? Estourou o problema, vem lá, me dá o dinheiro.
né? Aí eu olhei para o indivíduo assim, né? Antigamente eu caía mais fácil nisso, né? Mas hoje eu olhei assim e falei, eu disse assim, ok, tu vai pedir esse dinheiro agora, mas e se o teu problema não for realmente dinheiro, se o teu problema for outro? Comecei a questionar. Fui questionando, né? É bem difícil fazer isso, mas se eu desconfio da pessoa mesmo. Aí essa pessoa começou a ficar brava comigo, começou a falar que se eu não desse a quantia que ela queria, ela ia se matar, ela ia se jogar da ponte, ela ia fazer não sei o que lá, né? E que isso ia ser culpa minha, assim, uma série de coisas, né? Aí eu olhei e eu falei, amigo, tem gente que talvez se espantar com o que eu falei, com o que eu falei, né? Ele disse assim, amigo, se tu se jogar da ponte, se tu se matar, isso não é culpa minha. Isso, na verdade, é totalmente culpa tua. Não tenho nada a ver com isso. Eu sou um cara aleatório que tu me chamou na internet e tu querer me jogar a culpa, querer usar de chantagem emocional para eu te dar dinheiro. Agora sim eu tenho certeza que não é para eu te dar mesmo, né? Foi basicamente isso, mas chegou no fim, assim, que a gente foi conversando, daí eu olhei, eu dei um valor menor do que ele pediu lá, e ok, daí sumiu, né? Esse tipo de pessoa é assim, eles somem, quando tu dá o que eles querem, eles somem, e depois, adivinha, algumas semanas atrás ele me chamou de novo, fazendo o quê? Pedindo dinheiro de novo, né? Pedindo dinheiro, como se eu fosse um banco de saque. Nem respondi, né? Enfim, há muitas situações que vêm como essa para a gente pôr um limite, falar, não, até aqui, não vou dar. Ah, mas por quê? Porque eu não tenho obrigação de te dar. Porque eu já estou, né, ajudando outras pessoas, eu já estou dando tzedakah em outros lugares, eu sei do meu proceder. Agora, querer colocar culpa em cima de mim por não querer ajudar você agora, sendo que eu já ajudei, seja lá quantas for pessoas, né, em um dia, isso aí não pode, né? Então, quando o indivíduo ele vem pedir dinheiro para você e ele quer te colocar a culpa por você não ajudar ele, por você não fazer imediatamente o que ele quer, olho aberto, não ajuda. Né? Ou se for ajudar, faz menos do que ele está pedindo ali, porque isso é manipulação. Quem está realmente desesperado não vai ficar tentando impor culpa para conseguir ter o dinheiro. Quem realmente está precisando do dinheiro, né? Quem realmente está fazendo aquilo de uma forma honesta, no sentido de também não querer fazer isso, não querer pedir, de se humilhar e pedir, essa pessoa não vai tentar impor culpa em você. Seja familiar, seja conhecido, seja desconhecido. Se ficam tentando colocar culpa para tu fazer as coisas, cuidado, isso aí é manipulação, abre o olho, tá? Isso acontece mesmo, acho que porque estudo o judaísmo eu tenho que dizer sim para tudo. E também porque judeu é rico, né? Nem todos, né? Mas Baruch Hashem, que no futuro todos sejam ricos, que todos que estudam a Torá, né? Também Bnei Noah, todo mundo seja rico, né? Mas inclusive nessas pessoas elas tentam usar a Bíblia, tentam usar a Torá, né? Mas Bíblia, né? A Bíblia cristã, né? Esse indivíduo nesse dia ele tentou usar o Novo Testamento comigo. Eu falei, desculpa, cara, não acredito em Novo Testamento. Daí ele ficou, e agora essa estratégia sempre deu certo, né? É porque eu sempre usei isso aqui que o JC ali falava tal coisa e agora me quebrou no meio, né? Enfim, mas tem que ficar de olho aberto, tem que ver por que aquela situação está vindo para realmente você ajudar ou para você fechar a mão. Você tem que analisar, fazer uma mini análise da tua vida. Eu estou ajudando muito ou eu estou fechando muito a mão? Isso vai ser um sinal, né? O sinal se você deve abrir a mão ou se você deve fechar. Está dando muito, então talvez é um teste para você dar uma segurada, né? Tá dando pouco, tá doando pouco, né, da tua parte para quem necessita. Então é um teste para você abrir a mão e também para provavelmente trazer um livramento para tua vida. O Nachman, né, no Likutei Moharan, ele diz
E explica que a imaginação pode distorcer o amor, levando o coração a amar o que não deve. Olha, o mesmo poder que deveria unir a santidade une a falsidade, que é o poder do roubo, do desejo ilícito. Haz Shalom. Depois eu vou trazer aqui também os conselhos que eles colocam para você lidar com cada situação, certo? O pessoal continua curtindo a live aí para trazer mais pessoas. Esse assunto é um assunto muito importante, um assunto muito rico, né, comparado com muita coisa que se é colocada na internet. Então vamos botar esse conhecimento para frente, vamos expandir isso, vamos fazer uma boa ação de expandir esse conhecimento. Gevurah, o que o Ari, né, ele fala sobre o problema da Gevurah. Gevurah é restrição, né, disciplina. O poder de fazer o quê? De dizer não, que é isso que a gente está falando agora, né, de pôr limites. Quando corrompido, esse poder ele gera medo exagerado ou ansiedade, pois a energia da contenção, de você dizer não, né, se volta contra a própria pessoa. Então, quando tu pega uma pessoa que ela é muito ansiosa, que a pessoa ela é muito nervosa, né, mais ansiosa, assim, ela está sempre, né, tendo aqueles problemas de tá com dor no peito, tá com uma semicrise de pânico, significa que ela está doando pouca energia, significa que ela está talvez sendo muito egoísta, entendeu? Ela está pedindo demais dos outros e fazendo pouco. Então, eu sei que talvez algumas pessoas que estão escutando isso não estão gostando, mas é a realidade. Excesso de energia cria perturbação emocional, cria ansiedade. Então você precisa pegar, né, esse excesso que você tem, você precisa parar de olhar tanto para a tua dor, parar de olhar tanto para o teu trauma, parar de olhar tanto para o que fizeram para você e comece a pensar um pouco o que você fez para os outros, o que você pode fazer para os outros, o que você pode contribuir na vida dos outros. Não fica só pensando o que os outros fizeram ou deixaram de fazer para você. Isso é uma forma de equilibrar essa esfera, você acabar de vez com a ansiedade. E o Nachman de Breslev, né, diz, o Tzadik de Breslev, né, fala que a ansiedade é como um fogo estranho. Olha isso, olha só, queimando por dentro, nascido de uma Gevurah ou de uma restrição sem emuná. Uau! A pessoa precisa direcionar sua Gevurah para a confiança em Hashem, não para imaginar perigos, né? Não para tentar controlar tudo, não para tentar, né, fazer com que todos venham olhar só para ti, doar só para ti e tudo mais. E levar até o ponto de tu, Haz Shalom, virar um vitimista, virar uma pessoa, né, medíocre. Porque, querendo ou não, você começa a ficar medíocre, você começa a se instalar, né, no caso, numa mentalidade de fracassado, né? E como se só o entorno fosse responsável pela tua mudança. Porque o indivíduo tem que vir me pedir perdão para ficar melhor. Porque fulano tem que me devolver aquela coisinha para ficar melhor. Porque senão eu vou fazer birra, né? Não pode ser assim. Não quer me perdoar ou não quer pedir perdão. O problema é da pessoa, né? O problema é da pessoa, não quer me devolver as coisas, ok, vai estar transgredindo ali um erro, uma transgressão, né, um mandamento de roubo, é ela que vai se lascar, não é eu. Entendeu? Então, a pessoa precisa ter fé em Hashem. Fé em Hashem, não restringir demais, né? Não segurar. Tem gente que segura demais, é muito mesquinho na questão das finanças. A pessoa, ela, poxa, fica calculando tudo, cada gastinho, cada coisinha pequenininha. Aí, tipo, em vez de comprar, né, alguma coisa lá no mercado para suprir aquela falta, não, ela vai lá e inventa alguma coisa mirabolante dentro de casa para não gastar, né, para não ter que fazer, não ter que gastar com gasolina, não ter que ir lá no mercado pegar as coisas.
Então isso aí é falta de emuná, isso é falta de confiança em Hashem. É que nem, por exemplo, assim, tem uma coisa quebrada dentro de casa, daí a pessoa, em vez de, poxa, pegar e trocar aquilo, pegar e jogar fora, dar para alguém, não sei. Não, o indivíduo vai lá, primeiro bota um prego. Aí tá, depois, de repente o negócio tá frouxo de novo, vai lá, bota outro prego. Aí daí tá frouxo de novo, vai lá, bota uma fita. Ah, frouxou de novo, bota uma cola. Ah, frouxou de novo, bota outro prego. Poxa, joga de uma vez isso aí fora. Joga fora de uma vez, se desfaz, isso daí já não entendeu que não é para tu ficar com isso daí na tua casa. Tá te atraindo coisa ruim. Entendeu? Não seja mesquinho, não tenha falta de emuná, de que a Hashem ele vai, né, suprir, ele vai te ajudar a pegar algo novo. Tu abrir mão é o que você pode estar precisando para avançar a tua vida, abrir mão, né, de segurar certos gastos também. Tem gente, por exemplo, que fica a vida inteira morando num bairro ruim, numa rua ruim, numa casa ruim, né, com móveis ruins, e até tem certos momentos que ela consegue um up para sair daquela situação, mas por conta da falta de emuná dela, não, vou continuar nessa rua medíocre, nessa casa medíocre, nessa, né, com esses móveis medíocres, com essa roupa medíocre. Não. Como é que tu vai atrair coisa melhor para tua vida, ficando sempre na mesma coisa, sempre com esse medo extremo de não dar certo? Não pode ser assim. Isso traz, então, medo e ansiedade. Desequilíbrio interfere na harmonia, na beleza. Aqui a gente tem a clipada depressão. Ó, quem tem depressão aí, nervosismo, tá deprimido, tá nervoso. O Ari, né, ele vai falar aqui que Tiferet é o equilíbrio entre o amor, que é Hesed, e a disciplina, que é Gevurah. Então é a sinergia, o equilíbrio entre os dois. Quando não equilibrado, a alma cai em desarmonia interna, que expressa como depressão ou nervosismo. Então, basicamente, de uma forma bem resumida, o problema da depressão e do nervosismo vem do desequilíbrio entre você talvez tá doando demais para os outros, né, e não está segurando nada, ou você está segurando tudo e não está doando nada. Então tem que ter sinergia, equilíbrio. Lembra que eu falei no início da live que todo desequilíbrio vai trazer o quê? Problemas de todos os tipos na vida da pessoa, tá? O Nachman, ele ensina que a tristeza é a maior arma das forças do mal. Isso está no Likutei Moharan, no primeiro volume, tá? No primeiro volume, aqui está 282, acho que é a seção. Então, a verdadeira beleza da alma é a alegria, e quando ela falta, a beleza cai em feiura e desespero, né, e desgraça a pessoa atrai para a sua vida. Tem um conceito que é muito trazido, né, no Tânia, que é que o movimento de baixo ele desperta o movimento de cima. Então, se tu tá com uma cara feia, se tá com uma cara feia, tu vai atrair coisa ruim para tua vida, né? Daí o indivíduo pode olhar, mas eu sou feio desde nascença, o que eu faço? Mas, enfim, tirando a brincadeira, a cara feia não significa, né, a pessoa ter a cara feia mesmo, é o sentido de estar alegre ou triste, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela tem os traços da face dela bonito, assim, tudo mais, se ela sempre está com uma cara amarrada, emburradinha e tudo mais, todo mundo vai olhar essa pessoa como alguém assim não agradável, alguém tipo, que cara mais insuportável, sai de perto, fica também uma coisa ruim ali onde tá sempre fazendo birrinha, intriguinha, sabe aquelas pessoas que onde vai faz intriga e briguinha e não sei o que e tá sempre, nunca tá contente com nada, sempre tá emburradinha, e está sempre reclamando que a vida não vai, que está difícil, e que o governo, e que a economia, e que não sei o que o cônjuge, que os outros, e tal. Enfim, isso aí atrai mais coisa ruim ainda para a vida dela, né? A gente tem que
Evitar a negatividade, a gente tem que estar sempre feliz. A alegria, gente, ela é uma arma assim poderosa demais, pessoal. Poderosa demais para a gente vencer os problemas da nossa vida. Não sei, deu um problema no carro, furou o pneu. Em vez de ficar, porque o pneu agora tem que gastar, não sei o que, em vez de ficar, né, reclamando, olha só para a situação, tipo, ok, furou o pneu, eu reclamava alguma coisa? Não, vamos dar risada então. Furou o pneu. Que legal, né? Dá uma risada ali do problema, entendeu? Dá uma risada e tem a felicidade no sentido de, poxa, furou o pneu, é um problema que está acontecendo agora para me livrar de uma coisa pior lá na frente. Vai saber se não ia bater o carro, se não ia vir alguém ali, né, um caminhão e bater no teu carro lá, estourar todo o teu carro. Então olha pelo lado bom, não fica procurando, né, coisa negativa. Olha o lado bom de cada coisa da vida. Tudo que tem para nós aqui é bondade, os sábios falam. Tudo que vem para o homem, para aquele que busca Hashem, principalmente, né? Mas para quem busca Hashem, é bondade. Problemas, né, dificuldades, doenças, tudo isso é bondade. Por mais que a gente não consiga ver, é bondade, né? Tem que vibrar alto, exatamente, Lindomar. Tem que vibrar alto, tem que ser uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, não ficar reclamando, não ficar, nossa, hoje está chovendo, nossa, meu dia acabou. Acordou, mas com uma dorzinha aqui assim nas costas, poxa, meu dia acabou, agora não vou render nada, né? Agora já era meu dia, agora eu sou um protozoário. Não pode ser assim, né? Como é que tu vai vencer os problemas da vida? Como é que tu vai conseguir tirar o máximo de si, né? Se cada coisinha que vem tu... porque não sei o quê. Porque quebrou o copo. Não dá, né? Não dá. Aí a vida se torna pesada demais para se viver. Aí vem o quê? Depressão. Que é o assunto que a gente está falando, depressão, né? Então a depressão vem muito por conta desse desequilíbrio entre Hesed, Gevurah, e pela pessoa ela não conseguir também ter essa compreensão, né, de sempre estar feliz. Não importa o que acontecer, sempre esteja feliz, sempre esteja alegre, né? Isso aí te livra de muito problema. Eu já falei isso na última live, né, mas vou citar de novo. Inclusive tem esse livro, ele tem na minha vitrine, se eu não me engano é nesse livro, que acho que é o Jardim da Emuná do Shalom Arush. Ele diz assim, que sempre quando tem um problema tu não pode ceder à tristeza, tu tem que ficar alegre, inclusive tu tem que agradecer pelo problema. Tem um outro livro que acho que é Cartas de Milagres, dele, eu acho, esse aí eu não tenho para vender na minha vitrine, mas ele fala lá, ele conta os milagres que aconteceu na vida dele, de que cada vez que acontecia um problema, ele ficava meia hora agradecendo, orando, agradecendo, Hashem, obrigado por esse problema, tu me livrou de um acidente, de tal decreto aqui que eu consigo identificar, até maravilhoso, Baruch Hashem, muito obrigado, e a vida dele melhorava, aquele problema, né, nem parecia que estava ali mais. Começa a agradecer, que tu vai ver que os problemas vão começar a sumir aos pouquinhos. Murmuração só te desanima, exatamente. É comprovado cientificamente, né, que se uma pessoa ela sorri, né, ela só faz esse movimento assim, ó, com a boca, né, sem ela estar feliz mesmo, inconscientemente, né, o próprio organismo dela vai entender que ela está feliz e vai começar a produzir serotonina, dopamina, e de repente, quando vê, mesmo que ela não esteja internamente feliz, ela vai começar a ficar, né? Então tá triste, sorria, olha para um lugar assim, fica assim, vai ver que a tua vida vai melhorar, né? Tipo, legal, né? Não sei, me passaram a perna, vou dar risada. Que legal, me passaram a perna, obrigado, você roubou meu dia.
É melhor do que tu ficar bravo, vai fazer o quê? Né? Poxa, o cara roubou meu dinheiro, vai ficar brabo aqui, indignado, sim, vamos por um ponto, né? Vamos botar limites, mas a primeiro ponto dá risada de tu, né? Não sei, ter sido tonto ou meio tonto ali de ter deixado te roubar, né? Enfim. Vamos lá. Próximo ponto, Netzach. Pessoal, continuem dando like aí, pessoal. Continuem dando like na live. Quem puder enviar aquelas rosinhas lá que eu sei são, acho que é um centavo cada rosinha, envia ali para aumentar aí as visualizações, tá bom? Agradeço. Então, Netzach. A clipá de Netzach, como a gente já viu, ela é controle e desprezo, tá? O Ari, ele diz assim, que Netzach é o poder da conquista, de você conquistar, de você persistir, de você ir para frente, poder da liderança, né? Então, quando isso é comprimido, vira tirania, desejo de controle, de desprezo pelos outros. Ou seja, o cara vai conquistando tanto, uma conquista só para si, né? Ele entra naquela coisa do egoísmo, vamos dizer assim, e ele começa a querer conquistar não mais para ter uma casa confortável, um carrinho ali com ar-condicionado, 4 portas, condições de viajar de vez em quando, de cumprir mandamento, de comprar um tefilim melhor, de comprar um talit melhor, de comprar livros, né? Não, a pessoa começa já a querer ganhar dinheiro, ganhar poder e conquistar para controlar os outros, né? Para, não sei, controlar primeiro nível a família, né? Depois os parentes, aí depois quando veja quer controlar a cidade, o bairro, né? Vocês nunca pegaram aqueles vizinhos chatos assim que eles querem controlar a vida de todo mundo, né? Tá lá o horário de silêncio 10 horas da noite, né? Daí tu tá lá, não sei, 7 horas lá ligando o aspirador, fazendo alguma coisa ali, ligando o liquidificador para fazer um suco, de repente vai lá, né, o poderoso, não, porque tá fazendo barulho, porque sei o quê, tu olha, mas amigo, o horário de silêncio é às 10, que tu tá aqui na minha porta me infernizando a minha vida, né? O que tu tá fazendo aqui, né? Tipo, nunca pegaram essas pessoas? Tem de monte, né? Então se manifesta dessa forma. Primeiro a pessoa ela começa a querer controlar quem está dentro de casa, depois ela já começa a querer controlar os vizinhos do condomínio ou do prédio, né? Não, só ele pode andar que nem um cavalo, que nem um, vou usar a palavra, que nem um pangaré dentro de casa, mas os outros não podem, os outros eles não podem nem arrastar uma cadeira, né, de uma forma simples assim. Não, né? Vai lá, quer reclamar, quer fazer, né, chamar até a polícia porque o indivíduo arrastou uma cadeira às 7 horas da noite, né? Claro que para quem, né, sofre essa perseguição é um teste de paciência, né? Tipo, vamos ser pacientes com o pequeno tirano aqui do meu prédio, né? Ou vou fazer um esforço para mudar para uma casa, que aí morando numa casa não tem ninguém, né, para ali ficar incomodando, né? Não tem ninguém para ficar querendo dar pitaco e dar ordem, que não deve arrastar cadeira, que não sei o que e tudo mais. E às vezes até morando em casa, mesmo assim tem vizinhos que querem mandar na vida dos outros. Aí a gente usa aquela famosa gevurá, né? No sentido, amigo, cuida da tua vida, vai cuidar do teu trabalho, que eu cuido do meu, né? Cuida da tua vida pra gente ficar bem, pra não dar nenhum tipo de atrito aqui, coisa desnecessária, né? Porque tem pessoas aí que, misericórdia, é uma síndrome de reizinho, uma síndrome narcisista, de que achar que todo mundo tem que servir o bonito, porque ele está fazendo uma coisinha na casa dele que ele não pode ter barulho, né? Isso é complicado. Se eu fosse contar, né, algumas situações que eu já passei durante a minha vida, vocês iam dar muita risada e iam ficar chocados, né? Uma vez eu estava montando um móvel às 5:30 da tarde no apartamento que eu morava,
E a minha vizinha, ela veio bater na minha porta, falar que eu não podia montar o móvel que eu estava montando, lá com a parafusadeira e tudo, porque o gato dela estava assustado. E porque ela trabalhava home office. Eu fiquei assim, cara, eu não sei nem o que falar, eu fiquei sem reação, né? Eu fiquei, poxa, mas o que eu falo, né, agora? Tipo, não sei se eu dou risada, se eu fecho a cara, o que eu faço, né? Mas tem pessoas assim que, enfim, tem que ter paciência, né? Tem que olhar, ok, teu gato, né? Eu olhei assim, tipo, tá, eu sei que teu gato tá assustado, mas eu não posso parar de fazer minhas coisas, né? Porque o teu gato tá assustado, né? Então, desculpa, mas não tem como parar, cada um vive a sua vida e vamos até aqui, né? Enfim, tem situações e situações. Então, a pessoa que está com desequilíbrio em Netzach, ela quer liderar tudo, ela quer ser tirana, ela quer controlar a vida do vizinho, quer controlar o prédio, o condomínio, o bairro, de repente vira até político. Dependendo do caso, vira até político, né? Vai lá, começa vira vereador, aí depois quer virar prefeito, e depois não sei o quê. Não tá o bastante, né? A pessoa vai querendo mais, e fica um negócio ali que, né, é muito prejudicial para a alma da pessoa. Então, o Nachman, ele diz também: o líder que busca apenas vitória pessoal se desconecta da compaixão. Então, ele alerta que o desejo de ter sempre razão é uma forma de idolatria, de avodazará, do ego, de si mesmo, né? Tem muita gente que é assim, o que é mais importante para ele não é a família, não é o legado que ele vai deixar, é ele ficar, né, nos livros de história, ficar lá como aquela foto lá de empoderado, de empoderada, é isso. Só que a maior parte dessas pessoas que tem, né, essa gana por isso são pessoas doentes emocionalmente, doentes, com uma insegurança gigantesca dentro de si mesmos. Então, para combater isso, obviamente, né, não podemos nos desconectar da compaixão. Conquista, mas, né, vai prevalecendo sem passar por cima dos outros, sem querer forçar as coisas, sem querer forçar que os outros façam a tua vontade, os teus desejos, porque afinal as pessoas têm a vida, cada um tem sua vida, ninguém é obrigado a cumprir as tuas vontades, os teus desejos, aquilo que tu anseia, ninguém é obrigado. Tu não é Deus na Terra, né? Se coloca no teu lugar, tu é mais um ser humano procurando vencer a caminhada da vida, é isso, cada um de nós, a gente é isso. A partir do momento que tu começa a se achar mais que os outros porque tu tem, não sei, porque tu acha que tu tem, ou porque tu realmente tem mais dinheiro, ou mais contatos, influência na cidade, a partir do momento que tu começa a fazer isso, tua vida assim, ó, tu pode estar se achando o cara, mas tua vida depois vai começar a cair, desabar, vai começar a dar tudo errado para ti. A partir do momento, né, a partir do momento não... a partir do momento que tu começa a agir assim, as coisas começam, no início pode parecer que tá dando certo, que tu tá conquistando, depois tu começa a cair, a tua vida já era, certo? Começa a querer passar por cima de... começa a querer passar por cima de todo mundo, né? No sentido de passar a perna nos outros e tudo mais, aí as coisas dão errado. Então tem que cuidar muito com isso. O homem, principalmente, eu diria assim, ele tem mais problema com isso, né? O sexo masculino tem mais problema com isso. Essa sede de poder, de querer se sentir que está acima de todo mundo, que domina todo mundo. Mas hoje tem muita mulher também que é assim, né? Tem muita mulher que ela quer sentir que ela tem poder de tudo e de todos. Ela controla tudo e todos, né? E aí de ti tu falar uma coisa contra, que aí já vira né, já sai lá as legiões que estão dentro dela lá e já começam a querer agredir quem se rebela contra a vontade da pequena tirania ali. Então, a próxima esfera seria Hod, né? Hod seria esplendor, reconhecimento, ou também a questão da humildade. A Klipá aqui é baixa autoestima, né? Quando alguém
é muito, muito assim, de deixar os outros fazer o que quiser, tu começa a ser pisoteado, isso é inevitável. O ser humano, ele é, de certa forma, assim, né? Se você dá muita permissão, se você sempre dá razão para todo mundo, né? Isso aqui é o extremo de Nietzsche, o que a gente está falando agora. Aqui já é a pessoa que é o extremo oposto, né? Ela nunca quer ter razão de nada, ela nunca, né, corrige o que o outro está fazendo. É sempre o outro que está certo. Consequentemente, a própria personalidade do indivíduo começa a assumir e ela é dominada por todos. Code é o esplendor da humildade, a capacidade de conhecer o outro e de agradecer o outro. Quando cai, vira autonegação excessiva, vergonha tóxica de si mesmo e sensação de não ter valor. Tem muita gente hoje que, né, tem esse problema aqui muito forte. Isso aqui começa, como em quase todos os casos, começa na infância. A pessoa na infância ela já vem com isso aqui, né? E por isso que é tão difícil de tratar na idade adulta, porque a maior parte fica procurando no quê? Nos acontecimentos recentes, ou nem procura, né? Só se sente ruim mesmo e não procura e deixa por assim. E aí vai se sentindo cada vez mais sem valor, sem autoestima e vai entrando em um problema atrás do outro também. Como eu sempre falo, a solução é o equilíbrio entre os pontos. O Nachman, ele diz, é proibido se desesperar. A Klipa de Rod, ela vai trazer o famoso desespero e a desvalorização de si, que impede a pessoa de servir, né, a Hashem com alegria, de servir a Deus com alegria. Então aqui tem muito aquela coisa do desespero, de ter aqueles surtos, né, de gritar, de parece que o mundo acabou e tudo mais. Então vai ter muito esses atributos aqui. Yesod é o fundamento e aliança. Yesod, a gente vai ter a clipa da luxúria e da quebra do pacto. Aí eu falo quebra do pacto porque no judaísmo se chama quebra do pacto, né, que a gente faz o pacto e tudo mais, a milá e etc. Mas no conceito de quem não está no judaísmo, seria basicamente se relacionar, né, de forma íntima com várias pessoas. E no caso dessa pessoa, ela é casada, ela vai querer pular a cerca, Haz Shalom, mas ela vai querer pular a cerca. Enfim. E tem a questão da luxúria. E isso, diz o Arizal, é a Sefirá ligada ao pacto da santidade, o Brit, né? E sua função é canalizar a energia para a continuidade da vida e da Kedushá. Kedushá é o que? Santidade, que é uma coisa boa, uma coisa limpa, uma coisa pura, uma coisa bonita, né, de se ver. Quando corrompido, cai na imoralidade sexual, vício ou algum uso destrutivo de energia vital. Aqui, né, essa parte do vício também é muito forte. Quem tem problema, geralmente, nessa esfera vai ter isso, né? Ou a pessoa vai ter uma tentação muito forte de querer fazer coisas erradas na questão íntima, né? Ou ela vai sentir uma vontade muito forte, não sei, de fumar, de beber, né? É uma coisa que parece que ela vai morrer se ela não fazer aquilo, né? O Nachman, ele diz, e fala muito sobre a pureza da Brit, que a quebra da aliança espiritual leva à queda da mente e do coração. Quando a pessoa ela quebra isso, a mente dela cai e também os sentimentos, as emoções caem. Porque isso é a ponte entre o mundo superior e o inferior, né? Entre este mundo físico e o mundo espiritual. Quando alguém cai nisso aqui, quando alguém deixa essa clipar crescer, Haz Shalom na sua vida, ela acaba, no fim, cortando, né, a conexão que ela tem com as coisas mais elevadas da vida. Aí ela perde a capacidade de conseguir ver a beleza da criação, a capacidade de ver a beleza de cada alma, de cada pessoa que está na vida dela. Ela começa a tratar todo mundo como se fossem meros animais, né, como se fosse qualquer coisa menos ser humano. É aqueles indivíduos que têm dificuldade de tratar o ser humano como ser humano. Começa a tratar como objeto, né? Muita gente que tem esses problemas, né, que eu estou citando aqui, no quesito da intimidade, no quesito de ter uma imoralidade sexual, trata o outro como um objeto de prazer, e não como um ser humano que tem sentimento, que tem
tem sonhos, que tem desejos puros também dentro de si. Então isso é desconsiderado, a pessoa começa a desconsiderar. E, claro, outro ponto que eu quero puxar aqui é a questão que quando se tem problema nisso, começa a ter problemas financeiros, porque essa energia, né, que a gente está falando aqui, que é a energia da intimidade, eu vou chamar assim, para a plataforma não fazer minha live cair. Quando se tem problema nisso, a pessoa tem problemas financeiros também. Isso começa de diversas formas, tá? Não precisa necessariamente o indivíduo ele ir lá e se relacionar sexualmente com alguém, não. Isso aqui pode acontecer no sentido assim de, tá andando na rua, em vez de cuidar com os olhos, né, começa a olhar para todo mundo que está na rua ali. Se é homem, fica olhando todas as mulheres que estão na rua, de uma forma impura, né, e a mulher também começa a olhar para os homens, tudo procurando impureza, procurando fazer coisa errada. Ou vai no Facebook, ou vai no Instagram, fica procurando o mal, fica maquinando o mal, fica maquinando o que é impuro ali. E isso vai bloqueando a vida da pessoa, vai bloqueando a luz cada vez mais, né? Malhut, aquele pá aqui é má ação e má planificação. O Ari, ele fala que Malhut é a sefirá da manifestação, de meter a mão na massa, do fazer. Quando ela é corrompida, ela vira ação sem sabedoria, planos confusos e execução vazia. É tipo, a pessoa tá lá na casa dela, de repente ela começa a fazer uma coisa assim que não tem sentido nenhum fazer. Nenhum. Ela tem lá um monte de coisa para arrumar ali, não sei, tem a cama para arrumar, tem as roupas para arrumar, ela tem algum serviço para cuidar, algum serviço que vai trazer rendimento financeiro, e ela vai lá e começa a fazer coisas que não tem nada a ver, que não vai trazer lucro nenhum, que é puro vazio, é pura besteira, né? O Nachman diz que em seus ensinamentos ele liga Malhut à fala, a fala da pessoa, que a fala é considerada uma ação também. Se a palavra não é usada para rezar, para se conectar com a Hashem, agradecer e criar, cai no quê? Fofoca, mentira e planos vazios e conversas frívolas, besterol e tudo mais. Consequentemente, a vida da pessoa se torna frívola, cheio de ações sem sentido, sem palavras, né, sem assuntos, digamos assim, com sentido profundo. É uma coisa que não vai trazer vida. Quanta gente aí, talvez, não agora, mas mais no passado, entrou em alguma conversa com um amigo de infância, isso é mais na infância e na adolescência que dá para perceber, onde se tem uma probabilidade de falar mais besteira, mais idiotice. E daí depois que tu falou com aquela pessoa, tu sentiu uma coisa ruim, tipo um vazio, sentiu, sentiu assim, não sei, um ser humano até de certa forma desprezível. Não sei se vocês já sentiram isso, né? Mas eu já conheci muita gente que já sentiu, eu já senti, né, isso mais na minha adolescência, assim. Que era quando se tinha muito assunto frívolo, não tinha nenhum assunto de profundidade ali. Os sábios, eles comentam muito sobre isso. As pessoas que se reúnem, né, e elas ficam lá, não sei, 1 hora falando e não sai nenhuma uma coisa boa dali, só sai besterol e zoação e bagacerice, né? Primeiro que essas coisas nem deveriam sair de quem tem uma fé em Hashem, mas enfim, só sai coisa frívola. Aí tá mal na fita, aí tá ruim a coisa. Tem que mudar alguma coisa urgente dentro de si mesmo aí. Só fala besteira, só fala coisa frívola, só fala, né, de coisas que não tem muita profundidade. Tá ruim, não tá bom não. Então cada sefirá, né, pessoal, porta um pensamento. Quando a luz dela flui corretamente, gera santidade. Quando é bloqueada ou desviada, as klipot, esses pensamentos negativos que a gente citou aqui, se apegam a essa emanação. O trabalho do ser humano, segundo Ari, e reforçado pelo Nachman de Breslev, é elevar o nosso pensamento, é sair dessas coisas ruins todas que a gente citou e elevar, ir acima disso, não ficar numa mentalidade baixa, numa mentalidade no plano de sobrevivência, no plano animal, né? Mas sim uma mentalidade de ser humano realmente, né? Vamos ver. Não participo mais de reuniões familiares, o único assunto é a vida dos outros. Pois é, melhor não participar mesmo, né? Vai participar para quê? Só para transgredir, para falar besteira, né? Nem vale a pena.
Nem vale a pena. Aí tem gente que tenta colocar culpa, ainda, mas por que tu não vai? Porque não sei o quê, porque tu se acha melhor que os outros, né? Não é isso, é que simplesmente o que vocês fazem realmente não é melhor do que eu vou fazer, que é ficar estudando em casa, ou fazer uma coisa produtiva, né? Na minha vida, né? Basicamente. Infelizmente, muitos lares são assim, só toda vez que se reúnem, né? Muitas famílias são assim. Toda vez que se reúne é só para falar mal dos outros, é só para dar pitaco que não tem autoridade nenhuma para dar. E no fim dá briga, né? Certo, pessoal? Eu fiz uma tabela resumindo um pouco tudo isso que eu falei até agora, tá? Tem uma tabela que tem o que? A coluna da Sefirá, a força de santidade para combater a clipá, o tipo de clipá e a correção e o tikkun do pensamento, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, Sefirá, Hesed, força de santidade ou luz, amor, generosidade, expansão, doação incondicional. Clipá, né, que é a queda do pensamento. Luxúria, adultério, roubo, né, dar onde não se deve dar. Correção, né, dessa clipá, ou trabalho para arrancar essa força de negatividade, conforme o Ari e o Nachman de Breslev. Transformar o amor desordenado em amor a Hashem. Direcionar a generosidade para tzedakah, para a caridade, e canalizar o coração para a oração simples e pura, de forma, né, como eu posso falar, livre com Hashem, certo? Aí, Gevurah, né, Sefirah, Gevurah, força de santidade da Gevurah é o quê? Restrição, julgamento, autocontrole. A Clipá é medo, ansiedade, severidade contra si ou com os outros. E a correção é elevar Gevurah em forma de Irat Hashamayim, temor e reverência a Deus, né? E substituir a ansiedade por confiança, por emuná, transformando o fogo estranho em uma chama de fé. Ok? Mais um. Tiferet, poder de santidade, harmonia, equilíbrio e compaixão. Clipá, depressão, nervosismo, falta de harmonia interna. Correção, despertar alegria e compaixão. Tiferet se corrige pela misericórdia equilibrada. Combater a tristeza com música, dança e gratidão ajuda a tirar a depressão, o nervosismo e essa falta de harmonia interna. Tá bom? Por que eu estou falando isso? Eu fiz essa tabela, eu botei tudo isso que eu li aqui hoje para vocês, que eu comentei com vocês, eu fiz um PDF, eu coloquei tudo um PDF bem bonitinho. Quem quiser comprar esse PDF, tá? É só me chamar, tá? R$5, tá bom? R$5 só estou cobrando esse PDF, certo? Vamos ver. Agora, pessoal, eu vou dar um tempinho para perguntas e também depois eu vou fazer alguns anúncios aqui para vocês, certo? Vocês têm alguma pergunta, gente, dentro disso que eu falei? Vocês têm alguma colocação que gostariam de fazer? Vocês gostaram do assunto? Acharam interessante? Acho que seria bom fazer mais lives nesse estilo, nesse modelo. O que vocês pensam? Vocês gostaram? Deem aí o insight de vocês, que para mim é muito importante para ir melhorando cada vez mais. Deixa eu ver. Isso mesmo, agora falam que é por causa da religião, porque os judeus guardam o Shabat. Pois é, eles vão querer atacar a Kedushá ali, né, que está te afastando da transgressão deles, né. Mas isso é muito porque eles são influenciados por esses pensamentos ruins, né, que eu falei, esses pensamentos negativos, que eles vêm da Clipá em si, né. E aí, pessoal, você tem alguma pergunta? Se eu tiver, eu já vou dando os anúncios. Não? Tá, então eu vou já fazer alguns anúncios. Primeiro anúncio que eu tenho para fazer, bem simples, bem rápido e fácil. Quem olhou, observou melhor o meu perfil aqui da plataforma, deve ter notado que agora o meu perfil ele tem uma vitrine
Uma vitrine para quê? Para vender livros, né, que eu tive acesso, que eu já li e que eu indico para todos, tá bom? Então a gente vai ter, por exemplo, o Tanar, né? O Tanar, uma tradução boa diretamente do hebraico, não do latim, né? Aqui tem o hebraico, aqui tem a tradução em português. Então vai ter o Tanar da Sefer, né? A gente vai ter esse Rumash aqui completo, os 5 livros, Ora Raim. Esse Rumash aqui é maravilhoso, gente. Esse Rumash que eu indico para todo mundo, né, que quiser se aprofundar nas questões da Torá e do judaísmo em si. O Baba Sari, ele lia esse Rumash aqui todo dia. Todo dia. Inclusive, eu creio que foi ele que falou que se a pessoa quiser ter uma elevação, um bom entendimento de Torá, ela tem que ler esse Rumash aqui todo dia. Ora Raim, né? Tá aí um valor muito acessível, se não me engano, não sei se está 450, 500, um negócio assim, mas tem frete grátis e pode parcelar em 12 vezes, sem juros, se eu não me engano, tá bom? Então, tá na minha vitrine esse Rumash aqui também, tá? Agora, a respeito da alma, que a gente está comentando, eu já falei no início da live, vou falar de novo. Quem tiver interesse em ver qual que é a visão do judaísmo sobre a alma, sobre como ela funciona e tudo mais, compra esse livro aqui, A Anatomia da Alma, também está na minha vitrine, tá? Esse livro aqui, ele é maravilhoso, vai ter um entendimento, assim, absurdo sobre o teu ser, sobre o teu verdadeiro eu, que é a tua alma, né? E também como lidar com problemas como depressão, ansiedade, etc, tá? Também tem na minha vitrine esse Terrilim aqui, esse livro de Salmos. Esse livro aqui tem o hebraico transliterado, tem o hebraico original e tem também a tradução em português. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Aqui então a gente tem o hebraico normal, tá? Com todos os sinais massoréticos, etc. E aqui a gente tem a transliteração, se vocês não conseguirem ver. O que é a transliteração, né, do hebraico? Basicamente é a pronúncia das palavras ou as palavras escritas com as letras ocidentais. Basicamente isso, tá? Esse Terrilim, ele tem comentários aqui de o que fala cada salmo e tudo mais. Ele vai dar uma aprofundada, mais ou menos, do porquê que Davi escreveu tal salmo, enfim, vai fazer conexões ali junto na Torá, tá? No final dele, ele tem essa parte aqui que eu acho maravilhosa, aqui na página 224, que é aqui, ó, extraído do livro de Salmos. Daí aqui vai ter, por exemplo, a indicação de qual salmo tu vai orar, por exemplo, para prevenir um parto difícil, contra a tempestade do mar, contra o mal-estar no mar. Vai falar também o que cada salmo pode ser orado. Aqui, por exemplo, Salmo 1, para prevenir parto difícil. Salmos 2, contra a tempestade do mar. Salmos 3, contra mal-estar no mar. Salmo 4, para qualquer ocasião. Salmo 5, contra o mau espírito. Salmo 6, para quem sofre dos olhos. 7, para afastar os contestadores, acusadores, né? 8, para agradar. 9, para um rapaz doente. 10, para controlar o ódio. 11, para perder seus inimigos. 12, contra a fraqueza. 13, para escapar de uma morte violenta. 14, contra medo. Aqui ó, a gente está falando do medo, né, de ansiedade. Ó, Salmos 14. Salmos 15, para aniquilar um espírito ruim. Salmos 16, para achar um ladrão. 17, antes de viajar. Aí também tem combinações de salmos aqui, por exemplo. Depois a gente vai na página... deixa eu ver... 231. Daí a gente tem uma lista aqui, ó, por exemplo, aflição geral, né? Salmos 13, 20 e 102. Você orar um atrás do outro, entendeu? Você ora um atrás do outro, aí você vai lutar aí contra a aflição geral que tu está sofrendo na tua vida. Deixa eu ver. Para que é o Salmos 45? Vamos ver. Salmos 45, ele é para quem tem uma esposa perversa, né? Pode ser para quem tem uma esposa perversa, ou para quem está passando, né, por dificuldades no seu matrimônio, no seu casamento,
Esse é um dos motivos, tá bom? Então aqui tem as listas. Tá passando por uma doença, né? Ora os Salmos 6 e 103. Tem a lista aqui de quais salmos você deve orar. Para sustento, para dinheiro, para parnassada. E tem a lista aqui, ó. Você tem que orar seguido, um atrás do outro. Salmos 23, 34, 36, 62, 65, 67, 85, 104, 121, 136, 144 e 145. Claro, isso aqui é uma das sequências que se tem para dinheiro, para finanças, tá? E tá tudo aqui, a lista tá toda aqui, ó. De todas as aflições tá tudo aqui, ó. Tá? Para encontrar uma esposa ou um marido, tem aqui também, pela paz, doença grave, tipo câncer, essas coisas. Tem tudo aqui, gente. Deixa eu ver. Para quem é o Salmo 100 e o Salmo 150? 150 é para louvar a Hashem, a Deus, né, e as suas obras, e para ser levado aos mundos espirituais. E o Salmo 100 é para vencer os seus inimigos, para tu derrotar os teus inimigos. É importante falar assim, ó, que é bom você pegar esse livro aqui, por quê? Né? Para você orar em hebraico. Tudo bem, orar em português é bom também, mas em hebraico, gente, tem muito mais poder. Muito mais poder. Muito mais poder. Está disponível na minha vitrine aqui do TikTok. Quem quiser adquirir, frete grátis, se eu não me engano, tem frete grátis. Também dá para parcelar em várias vezes, sem juros, tá bom? Outro livro que eu quero indicar é esse aqui. Esse aqui eu sempre indico para todo mundo, desde quando eu comecei a fazer conteúdo na internet. Tem gente aqui que me acompanha desde o início, sabe que é verdade. Eu indico esse livro aqui, é maravilhoso. Esse livro aqui, o nome é O Livro do Conhecimento Judaico, o Ano Hebreu e seus Dias e Significados, do Eliyahu Kitov, tá? Ele vai falar sobre como é que é o ano judaico. O ano judaico ele não é igual ao ano gregoriano. Os meses eles não batem certinho com nenhum mês gregoriano. E ele é o ano conforme a Torá, conforme Deus passou. Não é o ano conforme o Império Romano estabeleceu, mas é o ano conforme Deus estabeleceu. O significado das festas está tudo aqui. O significado, as influências dos meses está aqui também. Então esse livro aqui ele é maravilhoso, maravilhoso para quem quiser se aprofundar. E eu não podia também deixar de indicar, né, outra coisa muito interessante, já quem está quase em Yom Kippur. O que a gente usa em Yom Kippur e Rosh Hashanah é o Mahzor. Esse aqui é o Mahzor Sefarad, ó, que é o livro de oração para as festas, né, Rosh Hashanah e Yom Kippur. Tem ali para vender, tá na minha vitrine. Agora a gente vai usar qual? A gente vai usar esse aqui, né? Porque o Rosh Hashanah já passou, a gente vai usar o de Yom Kippur, que é esse livro inteiro. A gente vai usar em um dia, a gente vai ler todo ele em um dia, vai orar ele, né? Botar as cavanutas corretinhas em um dia inteiro. Mas já é bom você adquirir o quê? Os dois. Adquire o kit, você já tem os dois para o ano que vem. Quando você quiser fazer as orações, você já tem. Claro, para quem quer fazer as orações, tá bom? Então eu tenho ali na vitrine, quem quiser comprar, vai lá, é só acessar, certo? E fazer a compra como você quiser, se for no Pix, se for no cartão, pode parcelar várias vezes e pode ficar tranquilo que é confiável, tá bom? Deixa eu tomar uma água rapidão antes de dar outro aviso. Shalom, Sérgio. Sara, desculpa, Matheus, cheguei agora. O que é os livros? Esses livros eles estão na vitrine aqui do meu TikTok, na loja online do TikTok, no meu perfil. Se você entrar ali, você vai ter esse livro para vender sobre a anatomia da alma. Vou repetir bem rápido. Esse Rumash aqui sobre a Torá é um dos melhores que tem, tá? Ora Raim. Vai ter o Tanar, uma tradução diretamente do hebraico, traduzida por judeus e não por pessoas, por padres, por pastor, mas por judeus, tá? Você vai ter o Terrilim, né, em hebraico transliterado, também com uma lista de orações que você pode fazer para cada situação do teu dia a dia. O livro do conhecimento judaico,
tá? Que fala sobre o ano judaico e as festas de forma profunda, e o Mahzor Sefaradita, das orações que você pode fazer em Yom Kippur, tá? Yom Kippur e Rosh Hashanah. Tudo isso aqui tem para vender na loja aqui do meu perfil, tá bom? Isso é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Para quem me conhece, né, desde quando eu comecei a fazer conteúdo, eu sempre indiquei muito livro para as pessoas. Até, assim, tem lojas aí online que ganharam muito com as indicações que eu fiz. Muito mesmo. Tem gente aí que gastou até 5K, 10K em livro, né, nesse tempo todo, ou até mais. E agora eu estou botando aqui, esses livros, eles vêm, né, de uma parceria que eu fiz aqui com o vendedor do TikTok, e aí eu vou ganhar uma comissão em cima, basicamente, tá? Quantos meses tem um ano judaico? 12 meses, tá? Tem anos que eles têm 13 meses, mas é 12 meses o ano judaico, certo? Enfim, é basicamente, esse era o primeiro anúncio que eu queria fazer. O outro anúncio que eu queria fazer é a respeito das consultas, tá? Quem quiser fazer uma consulta, quem quiser trazer esse equilíbrio na alma, analisando as emanações, as esferas, né, de uma forma minuciosa, vai lá, me chama, né, que a gente marca tudo certinho para fazer então uma análise ali da situação que você está vivendo, que você pode fazer para melhorar. E quem quiser uma coisa mais completa, né, tem uma terapia inteira que eu montei que se chama Terapia da Alma. Ela tem em torno aí de 10 a 12 sessões, tá bom? E por ser mais sessões, ela é mais cara, obviamente, do que tu pegar uma só, né, consulta. E a gente analisa ponto a ponto da tua vida. A gente analisa o momento de concepção, o tempo de gestação, o dia de nascimento, os primeiros anos de vida e os principais traumas ao longo da vida. A gente analisa tudo isso. Cada consulta dessa terapia que eu bolei aí, que ela tem 10 sessões, cada consulta sai em torno de 100 a 120 reais, tá? Aí vai depender muito da forma de pagamento que vocês vão querer fazer, mas já teve pessoas que pegaram comigo, estão pagando 100, né, ou estão pagando 100 reais por ter feito uma forma mais direta, mais à vista, né, ou fizeram no cartão ali, daí o dinheiro ele já entra tudo direto e tudo mais, tá? Então é um valor assim bem acessível, tá? E é uma terapia assim muito profunda. Não é como você ter esse tipo de tratamento hoje nesse tipo de profissão, né, de terapeuta e tudo mais. A maior parte vai usar o quê? Terapia do Carl Jung, terapia do Carl Jung, do Freud, né, Freud, enfim. Tem gente que fala que é Freud, outros são que é Freud, enfim. Então, aqui a gente vai usar o quê? Sabedoria da Torá e, claro, psicologia também. E epigenética, eu utilizo nas consultas. Epigenética, sabedoria da Torá, sabedoria, né, desde o nível mais básico ao nível que a gente está conversando hoje. E também epigenética e as ferramentas que são de costume se utilizar por outros terapeutas, mas é diferenciado, tá bom? E tá barato, tá super barato, tá? O valor por consulta tá muito barato, pelo que se entrega tá muito barato, tá bom? Então quem tiver interesse é só me chamar, tá? Quem quiser dar essa mão aí para mim, né, para minha esposa, também para botar esse trabalho que eu faço aqui na internet para frente, quiser talvez fazer uma consulta teste, né, pagando um valor específico ali para dar uma ajudada, eu agradeço, tá bom? E tem outra coisa que eu queria falar, que é a respeito do Wi-Fi, tá? Bezrat Hashem, ou seja, Bli Neder, né? Depois que passar um pouco essas festas ou durante elas, eu vou começar a trazer aulas semelhantes a essa no Wi-Fi, mas de uma forma mais profunda, trazendo todo o método de terapia que eu aplico com as pessoas que vêm até mim, tá bom? Então vai ser todo um curso inteiro de terapia com o judaísmo, com a sabedoria do judaísmo, certo? E também com
com o benefício de você mesmo se aprimorar e se curar durante esse curso, tá bom? Então, Bezrat Hashem, logo a gente começa aí esse projeto também, tá? Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Vamos ver. Daqui a 2 meses eu faço. Baruch Hashem, Sérgio. O judaísmo divide um ser em corpo, alma, espírito. Como é que eu posso falar? No judaísmo a gente diz que o ser humano ele tem, de uma forma resumida, não é completa, tá? Uma forma resumida, o ser humano tem 5 partes, tá? Seria Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah, né? Nefesh seria o que alguns traduzem como alma animal ou a vitalidade do corpo, né? O Ruach seria os atributos emocionais, a Neshama seria a consciência da pessoa, a Hayah, tô trazendo em uma linguagem que todo mundo entende. A Hayah, ela seria como se fosse do subconsciente da pessoa, uma coisa que está mais conectada à raiz da alma dela. E a Yehidah é a raiz, né, da alma dela, realmente a fonte ali, tipo, não é Deus, mas é onde está a alma dela mais por Deus, mas é onde está a alma dela mais por Deus, mas é onde está a alma dela mais por completo, vamos dizer assim. Por que eu falo mais por completo? Porque, enfim, não é como as pessoas pensam, né? Por exemplo, você vem aqui, esse aqui é todo você. Não é assim. Tem você. Não é assim. Tem. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Deixa eu ver o que significa o vermelho. O que significa? Deixa eu ver o vermelho o que significa. O vermelho significa, ele está ligado, né? Dentro do aspecto do judaísmo, ele está ligado a vários pontos interessantes. Um deles é Gevurah. Gevurah é um atributo de força, de disciplina, de combate, tá? E de restrição, tá bom? O vermelho está ligado a isso. Claro, o vermelho também está no sangue, mas o sangue também tem um poder de restrição, de disciplina, enfim, não cabe entrar muito a fundo nisso. Mas é basicamente esse ponto. Tanto é por isso que os países aí que eles têm uma política mais restritiva, no sentido de restringir alimento, restringir liberdade de expressão, restringir crenças, né, mercadorias. Por isso que esses países eles são conhecidos como os países vermelhos, os países, né, da restrição em si. Não é à toa. É que essa questão, né, Apocalipse, a gente não acredita nesse livro, tá? Nós não acreditamos. A gente acredita no Tanar. O que é o Tanar? O Tanar, tá? O Tanar é o que as pessoas geralmente chamam de Antigo Testamento. A gente acredita no Tanar. A gente não acredita no Novo Testamento. Entendeu? Mais alguma pergunta, pessoal? Outra coisa, essa live vai ficar salva no TikTok, no YouTube. Essa live do TikTok vai ficar salva no YouTube, depois eu vou baixar ela e vou colocar lá. Ok? Nada mais, pessoal? Nenhuma coisa que vocês gostariam de falar, perguntar? Enfim, a vitrine está ali, quem quiser adquirir então, né, o Tanar e tudo mais, vai lá, está tudo ali disponível e muito mais. E quem quiser fazer consulta, quem tiver interesse, é só me chamar. Outra live, né, não sei se hoje ainda, mas Bezrat Hashem, o projeto é o quê? Fazer com mais frequência. Tem mais um ponto. Quem quiser o PDF, tá? Com tudo isso que eu falei hoje na live,
com os detalhes ali, tudo organizadinho, é só me chamar, tá? Eu estou vendendo o PDF por R$5, é bem barato, é um valor assim quase que irrisório, tá bom? Então, que a Shem abençoe vocês, muita paz, muita luz a todos e até mais, pessoal. Tchau, shalom.